Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E este é o quinto vídeo da série de estudos da Carta aos Efésios. Nós vamos entrar hoje no capítulo 2, falar um pouco mais a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo, da obra do Senhor Jesus Cristo e também a respeito de como Jesus nos colocou com Ele. Amém? Vamos lá. Eu vou ler então no capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então aqui o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, estava falando a respeito de que Deus o Pai ressuscitou a Cristo e que sujeitou sob os pés de Cristo todas as coisas. E que a igreja foi constituída como corpo e Cristo como cabeça. Isso aponta para nós a forma como a igreja foi colocada, o lugar onde a igreja foi colocada, né? Logo abaixo de Cristo. E muito abaixo de Cristo estão os demônios e tudo mais. Muito bem. E aí diz aqui que Jesus nos vivificou. Por que ele nos vivificou? Porque foi necessário ele nos vivificar, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Versículo 2 agora. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Muito bem. Então, vamos entender aqui. Paulo está falando neste momento da época que nós vivíamos sem Jesus Cristo. Então, ele está falando aqui que nós éramos como mortos, porque estávamos submersos nos nossos pecados, nas nossas ofensas, né? E aí ele vai explicar como. Bom, naquela época, diz Paulo, né? Naquela época você vivia no curso deste mundo, quer dizer, o mundo estava trilhando no rumo dele e você estava junto, na mesma mão, né? E aí ele fala também que nós estávamos debaixo das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele fala assim, olha, você era como um dos filhos da desobediência. Da mesma maneira que eles seguem agora, você seguia antes de conhecer a Cristo. É isso que ele está falando para nós, certo? E é interessante, irmãos, que ele vai falar agora no versículo 3, preste atenção. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, mais uma vez aqui Paulo está falando sobre o que acontece com as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que não creem em Jesus Cristo, e ele coloca cada um de nós. Antes, né, de conhecermos a Cristo, nós andávamos iguais a eles. Então, veja aqui o que ele fala. Olha, nós andávamos nos desejos da nossa carne, ou seja, nós, vamos dizer assim, andávamos por impulso, né? Fazíamos tudo o que a carne desejava, mas até aí nós já conhecemos de outros textos, né? Que Paulo fala muito sobre isso. Porém, aqui ele acrescenta alguma coisa que é bastante novo. Ele fala dos desejos do pensamento. Muito bem. Aqui eu vou fazer um parênteses. Irmãos, todo cristão precisa entender que a sua mente é um campo de batalha entre o bem e o mal. Quanto mais perto de Cristo, quanto mais você buscar a palavra de Deus,
quanto mais você ouvir louvores, quanto mais você ver filmes da palavra de Deus, quanto mais você orar, quanto mais perto de Jesus Cristo você estiver, ou seja, quanto mais você buscar encher a sua vida com as coisas de Deus, melhor vai ser neste campo de batalha que é a sua mente. Ou seja, mais pensamentos do alto você vai ter na sua mente. Procure ocupar a sua mente com coisas do reino de Deus, de preferência coisas puras, né? Porque dentre essas coisas nós temos que escolher ainda as coisas puras. Muito bem. E quando você não enche a sua mente com a palavra de Deus? E quando você não procura, né? Aí a sua mente é tomada por pensamentos malignos. O inimigo, ele tem poder de colocar setas na mente das pessoas. E aí é que entra a palavra de Deus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus, ela nos traz capacidade de discernimento. Por causa da palavra de Deus, a gente consegue saber o que é bom e o que é ruim dentro da nossa mente. Eu estou falando dos pensamentos. Então, a palavra de Deus é como se fosse um filtro. Tudo que você pensa, você tem que discernir. Isso é de Deus? Isso não é de Deus? Muitas vezes o inimigo coloca, por exemplo, dúvidas na nossa mente. Dúvidas de algo que você já foi orientado por Cristo, que você já foi guiado por Cristo. E o inimigo de repente coloca uma dúvida ali. E pela palavra de Deus você consegue filtrar, né? Você consegue discernir e você consegue também vencer aquilo. Então, irmãos, entendam que a mente é um campo de batalha. Se você fizer tudo o que passa no seu pensamento, você vai andar como um dos filhos da desobediência. Agora, se você é um cristão que busca constantemente estar com Cristo, você vai receber do Espírito Santo e ele vai preencher a sua mente com coisas do reino de Deus. Amém? É por isso que nós precisamos estar em todo o tempo buscando o Senhor Jesus Cristo. Mesmo buscando o Senhor Jesus Cristo, há pensamentos, algumas vezes, que vão tentar tirar você da presença de Deus, como pensamentos de preocupação, entre outras coisas. E é aí que você vai usar a palavra a teu favor. Você vai usar a palavra para blindar a sua mente contra as coisas que o inimigo está tentando colocar na sua mente, colocar na sua vida e te afastar da comunhão. Percebe? Qualquer pensamento de distração, qualquer pensamento que seja fora da palavra, ele tem a capacidade de tirar você da comunhão do reino de Deus, porque vai distrair você, vai desligar você momentaneamente do reino de Deus. Então, é como o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, né? Que nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Pensar sempre nas coisas que são do alto, para que a nossa mente seja, ainda que um campo de batalha, mas seja um campo de batalha para que Cristo vença. Deu para entender? Bom, se não deu para entender, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu terei prazer em responder. Amém? Se você não usar a palavra de Deus para discernir os teus pensamentos, todo pensamento que vier à sua cabeça, você vai dar crédito a ele. E é interessante, irmãos, que o inimigo coloca o pensamento como se ele viesse de nós mesmos, ele coloca na primeira pessoa. E aí, se você pegar aquele pensamento pequenininho e não discernir naquele momento que é uma obra das trevas, você vai dar crédito e ele vai aumentando, ele vai tomando maiores proporções e vai dominando cada vez mais a sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que antes de conhecermos a Cristo, nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas agora que nós conhecemos a Cristo e conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos mais andar dessa maneira. Amém? E ele diz aqui
que fazendo estas coisas, nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Porque, irmãos, muitas vezes o nosso pensamento é tomado para nos levar à ira. Por exemplo, pensamentos contra as pessoas, pensando, né, assim, olha, aquela pessoa está falando de mim, aquela pessoa está fazendo mal para mim, aquela pessoa está fazendo isso, isso e isso. Enfim, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Esse tipo de pensamento vai levando cada um de nós no sentido da ira. A gente acaba sendo dominado. Isso pode tomar proporções muito grandes. Tem pessoas que ficam em prisões espirituais por causa de uma ira por anos. Isso abre brecha para doenças muito sérias, entre tantas outras coisas. É por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Uma deve ser a nossa vida a partir do momento que nós conhecemos Cristo, e outra deve ser a nossa vida do passado. E Paulo também nos ensinou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, né? E as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então, veja você, quando ele está falando isso, ele está falando assim, olha, sabe aquela pessoa que provoca raiva em você? Sabe aquela pessoa que fala de você, que faz coisas ruins contra você? Então, essa pessoa, ela não está sendo ela mesma, ela está sendo usada pelas trevas para operar isso. Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Logo, se não é a pessoa quem está fazendo, mas é o mal quem está fazendo, nós não venceremos essa situação se reagirmos contra a pessoa, ou se pensarmos mal dela, ou se ficarmos com ódio dela, né? Essas coisas são exatamente o propósito das trevas. O propósito das trevas é fazer com que cada um de nós passamos a ser cativos das trevas por meio delas. Então, irmãos, nós temos que ter discernimento dos nossos pensamentos de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Amém? E aí, então, no versículo 4, Paulo vai dizer assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Muito bem. Então aqui está falando da nossa maneira de viver que nós tínhamos antes de Cristo, né? Antes de conhecermos Cristo. E aí Cristo foi e nos trouxe para perto dele, não se importando com os nossos pecados do passado, mas ele nos tirou, né, daquela morte espiritual e nos vivificou, ou seja, nos deu a vida dele através da cruz do Calvário. E ele fala aqui: pela graça sois salvos. No vídeo de ontem eu comentei com vocês a respeito do versículo 18 no capítulo 1, que fala a esperança da vocação, né? E eu disse para vocês que a palavra vocação também pode ser traduzida por chamado. E expliquei naquele momento que nós fomos chamados pela graça. Paulo voltou neste assunto aqui no versículo 5. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui Paulo está explicando o nosso chamado. Cristo chamou você pela graça. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo está voltando no assunto de onde Cristo nos colocou com o seu sacrifício de sangue. Então, Cristo, o cabeça, e nós como igreja logo abaixo de Cristo. Amém? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Lembrando aqui que nos primeiros vídeos nós falamos a respeito dessa palavrinha benignidade, né, que significa benevolência ou também boa vontade. Então, a boa vontade que estava em Cristo
para conosco, operou todas estas coisas. E falamos também nos primeiros vídeos muito a respeito das riquezas da sua graça. Talvez, se você não ouviu as primeiras mensagens, né? Não viu os primeiros vídeos, volte lá, é bastante interessante que você conheça este assunto. Amém? Agora, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: vocês são salvos por crer em Jesus Cristo, né? Por crer no autor e consumador da fé. E ele está falando assim, e isso não vem de vocês. Isso foi algo que Deus deu. Por quê? Porque Deus enviou o Filho dele. Ou seja, não é mérito nosso. Deus fez tudo isso por graça. Ele enviou o Filho dele para que hoje nós pudéssemos crer e sermos salvos. Se Deus não tivesse feito isso por graça, se Jesus não tivesse feito isso também por graça, não teríamos acesso, né? Não teríamos esta condição de crer e de sermos salvos. Amém? E aí ele fala aqui, ó, versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Do que Paulo está falando? Paulo está falando assim, não vem de guardar os sábados, não vem de dar o dízimo, não vem de cumprir lá Deuteronômio 28, não vem destas coisas. Por quê? Porque as pessoas que cumprem a lei batem no peito dizendo, eu cumpro a lei, eu mereço ser salvo. Paulo está dizendo assim, não vem das obras da lei. Porque se você cumprir a lei, você vai se gloriar. Vem da graça. Irmãos, são dois ministérios distintos, a lei e a graça. Nós estamos no ministério da graça por Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, porque Jesus deu a vida dele. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Paulo não está nos isentando de obedecer a Cristo. Nós precisamos sim obedecer a Cristo, mas jamais nós precisamos cumprir a lei e bater no peito dizendo, eu faço tudo certo, por isso eu mereço ser salvo. Veja bem, aqui ainda Paulo está falando que existe uma criação em Cristo Jesus. Cristo é criador. Ele não está falando da criação de Gênesis, da criação da carne. Ele está falando da criação estabelecida a partir da cruz do Calvário, que foi a criação da igreja, a criação espiritual. Irmãos, esse assunto é bastante profundo e merece um estudo mais minucioso sobre isso. Mas eu posso garantir a vocês que a Bíblia dá respaldo dizendo que existe uma criação na cruz do Calvário. Antes, meus irmãos, antes da cruz, a igreja não existia. Cristo veio para ser progenitor de uma nova criação. Esta criação era espiritual. Porque lá em Gênesis, o homem foi criado como carne e sangue. Mas em Cristo Jesus veio a criação espiritual. E Paulo aqui está citando isso. Amém? Eu vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, achou que ele é bastante necessário para que as pessoas conheçam essa mensagem, deixe o seu like, compartilhe, comente. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.